Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Vamos continuar com a nossa série de estudos no livro de Romanos. É um livro muito importante, uma carta de Paulo que fundamentou a viagem dele para a Espanha, conforme a gente falou no primeiro dia, nosso primeiro encontro. E por isso Paulo precisava explicar as razões do seu ministério, até mesmo para tirar todas as dúvidas do que as pessoas estavam difamando Paulo. E é para explicando o que Paulo estava pregando, que ele apresenta nos primeiros capítulos a depravação do homem, o quanto o homem está distante de Deus e o quanto o homem sem freio, ele potencialmente ele vai se degradando ainda mais. A partir do capítulo 2 e do 3, nós vemos que essa depravação não se restringe às pessoas ruins, digamos assim, mas também está sobre todas as pessoas, incluindo os filhos de Abraão, incluindo os filhos de crente, incluindo pessoas que nasceram em ambientes muito bons, porque o problema do nosso coração pecaminoso é o pecado que está dentro do nosso coração. Não é as circunstâncias externas. Você pode ter, em resumo, do capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você pode ter um ambiente maravilhoso que vai te possibilitar evitar de pecar de forma grave, mas os seus pecados vão ser transferidos para o coração. É a inveja, é a ira, e só se resolve o pecado. E aí, a partir do capítulo 4 em diante, e do o capítulo 5 que nós vimos no dia anterior, na EBD passada, que a justificação por Cristo Jesus. E aí, aonde nós encontramos o domingo de hoje, nós iremos retratar o capítulo 6 da carta aos Romanos. E o capítulo 6, os 2 primeiros versículos nos diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Conviveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos. A gente vai seguir a mesma dinâmica que a gente está seguindo nos domingos, Vamos manter as Bíblias abertas, a gente vai passar versículo a versículo. Meus irmãos, se vocês lembrarem do último domingo, nós, no finalzinho, lemos, mais especificamente no capítulo 5, versículo 20, a seguinte frase que Paulo fala para emoldurar o que é a justificação pela graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, a lei de Deus veio para sobressair a ofensa dos homens a Deus. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo, ele já está se antevendo alguém mal intencionado ou alguém que não quer compreender o que de fato é uma vida com Deus, com relacionamento contínuo. Ele antecipa com a seguinte pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É como se uma pessoa, ao visse que Paulo, apresentando a salvação pela graça, apresentando a salvação que não demanda do seu esforço, que não demanda de merecimento, uma salvação que veio por um perdão irrestrito, apesar das suas falhas com Deus. Uma pessoa mal intencionada poderia pensar assim: ora, se eu fui perdoado e Deus me deu perdão, e aonde estava abundando o pecado, superabundou a graça, então agora eu posso viver numa vida de iniquidade. É o famoso diálogo quando nós, às vezes, vamos conversar até mesmo com outros irmãos, de outras denominações, e a gente apresenta um pouco das nossas doutrinas. E uma das nossas doutrinas diz sobre a perseverança dos santos, que diz que se você foi salvo uma vez de uma forma plena, de uma forma arrebatadora, Deus não te abandona mais. Então você pode ter a confiança de que você tem a salvação e que você não perde essa salvação que você já
alcançou pela fé em Cristo Jesus. Geralmente a primeira pergunta que eles fazem, mas espera aí, então se não se perde a salvação, então eu posso sair pecando? É exatamente essa pergunta retórica que Paulo está respondendo aqui. No versículo 2 ele se encarrega de ser bem enfático, inclusive a forma que é traduzida aqui é de uma forma bem precisa, né? De modo nenhum. É como se fosse uma dupla negativa. Como se Paulo estivesse chamando a gente para chamar a atenção do absurdo que é essa pergunta, né? De alguém que foi perdoado por Deus, alguém que foi resgatado do pecado e poderia pegar isso como desculpa para pecar mais. E a justificativa que Paulo apresenta é: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, a gente percebe que Paulo quer nos fazer conduzir ao entendimento de que a gente não se santifica, a gente não nega o pecado como uma forma de merecer a salvação ou uma forma de fazer por onde nesse Deus santo, supremo e soberano. Na verdade, Paulo está demonstrando que a sua santificação e a sua negativa do pecado é uma consequência da sua salvação. De forma que se alguém afirma que se achegou a Deus, alguém que afirma ter aceitado a Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador, mas essa pessoa ainda vive no pecado, na verdade não é que ela não está fazendo por onde e por isso Deus não está com ela. Na verdade é porque ela não aceitou Jesus ainda, que a vida dela não foi mudada. Às vezes a gente troca um pouco essa dinâmica do que vem primeiro, porque a nossa vida é uma vida pautada em causa e consequência. Vamos parar para pensar. Nós trabalhamos, nós recebemos salário. Você limpa a casa e sua casa vai estar mais arrumada. Existe uma coisa que você faça para ter como recompensa. Agora, a dinâmica de Deus é uma dinâmica que nós nunca conseguiríamos fazer algo para alcançar a favor de Deus. Todos estavam destituídos da glória, não há nenhum que faça o bem. É isso que Paulo fala no capítulo 3. E é nessa condição de precariedade, essa situação de um estado deplorável que todos nós, seres humanos, estamos, que a salvação ela só funciona, ela só tem sustentação se ela for pela graça. Se for pela lei, todos nós, sem exceção, não cumpriremos o pacto que às vezes nós mesmos fazemos. O argumento que Paulo ele traz no capítulo 4, que nós falamos 2 domingos atrás, foi muito interessante, que coaduna um pouco com isso. O judeu, ele tinha a lei do Senhor, e ele se apegava a isso como assim, poxa, Deus nos deu a lei, então nós somos o povo escolhido, né? Então, pelo mero fato de eu ser filho de Abraão e temos a lei, nós já estamos salvos. Mas Paulo apresenta que, se nem a lei de vocês, se nem as próprias convenções sociais, vocês não cumprem, imagina a lei de Deus. Então, alguém que tenta viver uma vida pelas obras, é alguém que vai se frustrar com certeza. É alguém que não vai conseguir conceber a maravilha que é viver para Deus e que ter a vida transformada que vai te permitir, sim, mudar a vida, negar o pecado, como consequência dessa salvação, mas nunca antes. Você é salvo para que você floresça em boas obras. Você não pratica boas obras para poder ser salvo. Essa é a diferença da grande mensagem do Evangelho. A grande mensagem do cristianismo, se nós olharmos a história das religiões do mundo, as falsas religiões que tem aos montes no mundo, várias e várias catalogadas,
todas elas, 99%, tem uma dinâmica de o ser humano entregar algo à divindade. O ser humano, de baixo para cima, faz algo, oferece sacrifício, faz inúmeras coisas para poder alcançar o favor de Deus. O Evangelho quer te apresentar uma dinâmica totalmente diferente de um Deus que vem até nós e nos dá, ao invés de nós entregarmos algo para Ele. E essa entrega que Deus nos dá, e essa entrega que foi feita em ato sumário na cruz, é o próprio Deus que desceu, encarnou, veio até nós, nos deu tudo, que quer nos apresentar que a graça veio para que tudo mudasse. E perceba que agora, quando a gente quebra essa dinâmica de eu tenho que fazer por onde, eu tenho que ter uma listinha do crente perfeito para poder Deus me aceitar. Agora, nós temos e nós podemos ter uma fé sólida, uma fé que não é baseada em regrinhas, em meras obras, porque isso cria uma casca por fora que torna-se não sustentável. O que é sustentável é a sua vida, a cada dia sendo moldado pelo Espírito Santo que habita o seu ser. E esse é o grande argumento de Paulo. Paulo apresenta que não é porque você tem boas obras que você é salvo, mas que você é salvo e por isso você floresce boas obras. E é respondendo essa distorção que Paulo introduz esses primeiros 2 versículos. E aí, para desenvolver esse argumento, Paulo vai tratar até o versículo 14 dessa carta. Vamos continuar lendo? A partir do versículo 3 diz o seguinte: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Meus irmãos, aqui ele traz um elemento muito interessante da nossa fé, o elemento do batismo, né? Paulo traz essa referência porque o elemento do batismo, ele visivelmente pode nos ensinar de que quando você se achega a essa fé, na verdade você está atestando que o seu eu, a sua natureza pecaminosa, ela morreu em Cristo Jesus. O seu eu, escravo do pecado, morreu com Cristo naquela cruz e você foi sepultado no batismo para viver uma nova criatura. Uma nova criatura que agora não tenta fazer barganha com Deus, numa dinâmica de obras e favor de Deus. Não, agora é um lance de relacionamento. Deus nos chama para um relacionamento, de forma que, se você teve essa graça, você morreu para o pecado. Esse é o grande argumento de Paulo. Se muitas pessoas querem utilizar a graça de Deus como um sinônimo para pecar, querem usar a graça de Deus, a certeza da salvação, como um sinônimo para cada vez mais se aproximar do mal, de uma mente cauterizada que cada vez mais vai praticando o mal, é o próprio Deus, pela pena de Paulo, está falando que se você afirma que crê em Deus, sua fé tem que ser coerente. Sua fé tem que ser coerente com o Deus que você afirma crer e habitar o seu ser. Vamos parar para pensar, meus irmãos. Nós acreditamos num Deus, Criador dos céus e a terra, todo-poderoso, majestoso, santo, puro, e a Bíblia diz que este Deus habita o nosso coração, habita o nosso ser, depois da conversão, obviamente. Ora, se nada mudou, só temos 2 hipóteses, que é o que Paulo está falando. Ou
não existe Deus habitando aí no seu ser, ou de fato você ainda precisa acreditar. Porque não tem como Deus coexistir e o pecado continuar abundante. Quando Paulo fala sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça, Paulo está dizendo um ponto de start. Ele está dizendo que não existe pecado no mundo que Deus não possa resgatar. Não existe fosso moral, não existe degradação pessoal que a graça de Deus não possa alcançar. Mas é a mesma graça que salva, é a mesma graça que transforma. Porque a forma que nós vemos pessoas sendo transformadas é o que nós temos condições visíveis de demonstrar que a graça de Deus realmente adentrou o coração. De forma que as nossas obras, meus irmãos, elas são evidências muito claras da nossa fé em Cristo Jesus. Tiago, em outra carta, com outro objetivo, ele vai dizer que a fé sem obras ela é morta. Nesse sentido de que a fé tem que ter uma coerência. Uma coerência de que quando você se achega à comunidade de fé por meio do batismo, que é o argumento que Paulo está trazendo aqui no versículo 3, 4, você está simbolizando de forma clara para o mundo, evidente, a grande mensagem de que eu morri para mim mesmo e agora eu renasci em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova criatura habitando aqui e não existe forma mais clara e melhor de você demonstrar isso do que com a sua atitude diária de uma pessoa que transformou e que leva a sério a mensagem que você professa. Esse é o grande argumento de Paulo. E a dinâmica que Paulo traz agora é uma dinâmica de uma nova forma de vida, que esse relacionamento que Deus traz com o ser humano é um relacionamento de que o pecado, ele passa a não ser mais uma prática. Crente peca. Crente peca. Mas crente vive pecando? Não pode, de maneira nenhuma, né, meus irmãos? Esse é o grande argumento de Paulo. Porque se a sua vida foi transformada e você declarou isso claramente, você precisa demonstrar que o pecado não é mais a regra de vida. E a regra de vida agora é um cuidado especial do Espírito Santo para com as nossas vidas. Eu gosto da frase que o reverendo Augusto Nicodemos uma vez falou, que o crente peca, mas o crente não peca em paz. O crente não peca em paz. E se o crente está pecando em paz, é porque nós temos graves problemas. Ou é o caso da igreja disciplinar, da comunidade de fé exercer lá o que está em Mateus 18, de chamar o irmão para conversar, de disciplinar, de chamar para a assembleia, né? Ou declarar ele pagão mesmo, porque uma pessoa sem correção é previsto na Bíblia que essa pessoa precisa de uma disciplina grave, mas aí que está. O crente, ele que declarou que a sua vida não está mais vivendo segundo a carne, mas segundo o Espírito, uma vida que entregou todas as áreas da nossa vida para Deus, é uma vida que agora, o pecado ele é um acidente terrível. O pecado às vezes acontece, mas tem que ser algo que espante os outros. Eu me lembro muito bem da Copa do Mundo de 2010. Eu era adolescente, eu era criança. Mas uma coisa me chamou a atenção, de que todos os jornais na época noticiou a incrível notícia de que o Kaká, jogador de futebol, vocês lembram desse jogador, meus irmãos? Lembra dessa história? Kaká, parece que ele tomou um cartão vermelho, ele fez uma falta no jogo, foi expulso, e ele saiu tão nervoso que as câmeras focaram nele, e ele, crente, cristão, abertamente cristão, lançou um palavrão, né? Assim, na rede mundial. O que os jornais fizeram no dia seguinte? Foi a notícia, né? Ignoraram lá que o político estava roubando, ignoraram todos os problemas do país, mas noticiaram de que o Kaká xinga. Porque esse é um excelente
indicador. Para pensar, a atitude do Cacá foi pecaminosa, isso não há sombra de dúvida, né? A nossa boca não deve ser sede de palavras torpes, má conversações. No entanto, o contraste que ele demonstrava na vida dele, no testemunho público, foi tão grande de que aquele pecado, aquela falha no percurso, foi algo evidente. Meus irmãos, será que quando a gente peca, ou será que quando a gente se excede, às vezes nas nossas razões, o nosso colega de serviço ele está enxergando dessa forma? Ou ele está enxergando só mais um pecado que o Cleito está cometendo? Se o pecado nosso, que às vezes a gente se descuida, a gente não está vigiando e a gente comete, não está ressaltando, né, um susto no ímpio que está convivendo com você, talvez porque a sua vida está numa vida de abundante pecado, uma vida de recorrência de pecado. Pastor? Eu vejo como um lado também que se cobra muito de nós como cristãos. É claro, a Bíblia fala que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, nós temos que ser diferentes. Mas existe um lado que as pessoas esquecem, até mesmo dentro da própria igreja, principalmente dentro da própria igreja, que todos nós somos humanos e todos nós somos passíveis de falhas. Nenhum de nós, ainda que somos crentes, convertidos, nós estamos livres dessa nossa carne corrupta, dessa nossa natureza pecaminosa. E nós temos a tendência de cometer qualquer tipo de pecado. Então, o menor que seja o que nós cometemos, as pessoas têm um senso de julgamento e elas querem julgar. Por exemplo, julgaram muito o Senhor Jesus. Você expulsa o demônio por todo poder de demônio, né? Se ele soubesse quem é essa mulher, ele não permitiria que ela tocasse nele, porque ela é pecadora, e uma mulher não pode tocar num cara que diz ser santo, no sacerdote. Então, o senso de crítica é muito grande, até mesmo na própria igreja. Se eu erro, porque eu sou pastor, há uma chuva de críticas, há uma chuva de coisas. Mas o mesmo erro meu, se for cometido por um outro irmão da igreja, já não é visto da mesma forma. Só porque ele não é o pastor da igreja. Então parece que o pastor tem que ser mais santo do que o irmão. Ou parece que o pastor é mais santo do que o outro irmão que não pode fazer isso. Então é o senso de crítica que existe nas pessoas, que às vezes vai me levar a achar que eu estou cometendo pecado todo dia, que eu estou vivendo o pecado. E às vezes não é. Às vezes não é. Por exemplo, só um exemplo assim, bem simples. A pessoa toma um trupicão, pum! Dificilmente a pessoa fala assim, louvado seja Deus. Ela vai falar alguma coisinha. Vai reclamar, vai xingar a pedra que estava na frente e tal. Essa é a natureza humana, essa é a natureza carnal. Mas isso não quer dizer que a pessoa está vivendo em pecado. Por causa do Cacá, pode ser aquele momento. E foi. Do sangue quente. Sim, e foi. Né? Foi sangue quente, passou por aquilo ali. E certamente ele, talvez, se não conheça a particularidade dele, ele não vivia isso todo dia. Sim. É diferente de uma pessoa que xinga todo dia, toda hora, qualquer coisa que está xingando, aí vai fazer a diferença. Aí sim, esse está vivendo em pecado. Né? Que a sua vida é controlada mais pela carne do que pelo Espírito. Agora, quando nós somos controlados pelo Espírito, ainda que aconteça um desvio dessas coisas, né? A gente, automaticamente a gente se corrige. Sim, sim. Mas eu acho que tudo que o senhor falou é exatamente o argumento de Paulo. É o mesmo Paulo que vem demonstrando que a ideia de uma perfeição aqui nessa terra é absurda, né? Pelo contrário, a ideia de uma perfeição que o judeu nutria, né, aquela lei rígida dos fariseus, isso só o condenava ainda mais. E aí a graça vem para resolver esse problema. E a preocupação de Paulo é justamente para demonstrar também o excesso do outro lado, né? Então, então agora
já que a graça de Deus vai nos perdoar e não é as coisas que a gente faz que nos dá o direito ao céu, então agora nós vamos fazer tudo que tem direito. Alguns falam, né? Eu vou pecar, depois eu peço perdão. Isso é sinônimo de uma pessoa que não entendeu qual que é a dinâmica da fé. Porque a dinâmica da fé não é o que você faz, mas é o relacionamento que você tem com Deus. E o relacionamento com Deus é o que nos permite demonstrar o que o pastor estava falando, a respeito de que você agora tem um compromisso com Deus. Sua vida continua sendo de uma natureza caída, de uma natureza passível de erros e falhas, mas você foi chamado para uma nova criatura, uma nova forma de vida. Uma vida que agora você vive para Deus. E os acidentes de percurso ele vai acontecer, mas o crente ele é reconduzido de uma forma graciosa pelo Espírito Santo a se santificar cada vez mais, pedir perdão e reconduzir o seu caminho, que essa é a diferença do ímpio, que peca, cada vez mais vai pecando, e para ele está tudo bem, né? É como se Deus não existisse. Freud? A diferença daquele que serve a Deus e que serve o homem natural, a diferença é muito grande, porque o crente pega assim, só o Espírito Santo cobra dele, na hora. Você errou. Você tem que pedir perdão. Já o natural não, ele fala que vem da boca e que por isso mesmo não tem. Mas o crente é cobrado pelo Espírito. Há uma grande diferença. Duvido que para cá na hora, o Espírito cobrou dele, falou, você foi, e agora você fazer isso? Aí ele já se arrependeu, com certeza. E é justamente essa morte, né? Esse novo compromisso que Deus tem conosco, ele vem por causa que Cristo morreu na cruz. E ele, como nosso representante, lembra do final da aula do último domingo, a gente falou que Adão foi o nosso representante no pecado e Cristo foi o nosso representante na nossa reconciliação com Deus. E Cristo morre naquela cruz, e é o argumento que ele vai falar a partir do 5, né? Porque se somos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, ou seja, uma nova vida, algo novo. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Meus irmãos, aqui tem um conceito muito interessante. Paulo, ele está demonstrando como se fosse um remédio aqui. Você quer saber como viver para Deus e como não viver no pecado? Como viver entendendo a graça de forma correta, não utilizando a graça de Deus para pecar mais em paz? É entender essa dinâmica de senhorio. Paulo apresenta aqui a figura de um senhor de escravos, né? Se a gente olhar aqui, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. É como se antes da fé, antes de Cristo entrar nas nossas vidas, nós todos éramos escravos do Senhor que se chama pecado. Então vamos pensar ali na figura de um senhor mesmo de escravos. Infelizmente nós tivemos uma história triste no nosso país, né, a respeito de escravidão, mas o contexto aqui de Paulo era um contexto também de escravidão no Império Romano. De forma que um senhor de escravo, ele tinha total controle e determinação para com aquele escravo que era dele. Então, se o senhor de escravo falasse bem assim, você vai ficar aqui lavrando aqui a minha propriedade, o meu quintal, o escravo tinha que obedecer. Você, mulher escrava, você vai servir aqui em casa e eu vou me relacionar com você. Infelizmente isso acontecia porque o Senhor tinha um total domínio do que aquela pessoa fazia, do que aquela pessoa podia
fazer, das proibições aquelas proibições que a pessoa podia ter, de forma que o senhor de escravo passava a influenciar até mesmo os pensamentos, a forma de ser. Tem vários relatos, meus irmãos, de às vezes o escravo tinha liberdade, né? E o escravo resolvia voltar para os grilhões do antigo servo, do antigo senhor do escravo, de tão acostumado, de tão cauterizado que a mente daquela pessoa estava. É uma pessoa que não estava acostumado com a liberdade. E Paulo, ele apresenta essa figura do senhor do escravo como o pecado que dominava a forma que a gente pensava, o pecado que dominava a forma que a gente agia, dominava todas as áreas do nosso ser, mas que Cristo vem não para derrubar o pecado do mundo, mas para matar o escravo. Era para mortificar o escravo, fazer cessar toda essa relação de escravidão, do pecado para com a vida, para que um novo ser pudesse renascer, agora livre, com a possibilidade de não voltar mais para os grilhões da morte e do pecado. E, meus irmãos, é interessante que quando a gente peca, e quando a gente percebe que a gente está pisando na bola em pecados reiterados, né? É aquele pecado de estimação que você está querendo voltar cada vez mais para aquele tipo de pecado. É como se você tivesse, nessa metáfora que nós montamos agora, depois de liberto, querendo voltar para as algemas do seu senhor de escravo, que um dia foi antes da sua conversão. Isso é absurdo, e essa é a figura que Paulo quer montar para todos nós. Por que o crente não pode viver pecando? É porque Deus não vai perdoar? Não, a questão não é essa. A questão é que não faz sentido você que agora é livre em Cristo Jesus, você que agora tem uma vida plena, e você ficar se contentando com as coisas pecaminosas dessa vida. Meus irmãos, nada neste mundo é comparado do que a doce consolação, o gozo, a maravilha de viver com Cristo. Cristo vem para preencher todos os vazios que o pecado, de uma forma mentirosa, quer te prometer que vai preencher no álcool, nas drogas, no sexo livre. Nada disso é comparado a uma vida em abundância que só encontramos em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus diz assim, toma tua cruz e siga, a cruz não é sogra, não é pai, não é mãe, não é um problema, nem nada não. A cruz é isso aí que a Bíblia fala, é um lugar de crucificação, de morte. Então nós temos que morrer todos os dias. Paulo fala assim, não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo as coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Então, a vida cristã é uma constância em seguir para o alto. O alto é a perfeição. Então, quando eu corro para o alto, que é a perfeição, essas coisas, como você acabou de colocar, elas não podem fazer um sentido na minha vida, no sentido assim que isso faz falta em mim. Isso faz falta na minha vida. O beber, o fumar, o dançar, essas coisas eu posso de repente até fazer. Eu posso até ir beber um vinho, tomar um cerveja, mas isso nunca será o que vai preencher o meu espiritual. Sim. É o que o mundo faz lá fora. O mundo se sente perfeito, assim, satisfeito no preencher a sua vida com essas coisas pecaminosas. O crente não pode fazer assim. O crente não pode preencher a vida dele com essas coisas para ele poder se sentir feliz. Ele tem que encher com a graça. A graça que vai capacitar cada dia mais. Por exemplo, como os coríntios, né, que comiam, vestiam a glutonaria, comiam, depois que estava cheio de o dedo na garganta, vomitava para comer de novo. Paulo vai condenar isso, lá em 1 Coríntios. Isso era um pecado. Não é? Então, a comida não pode preencher o meu vazio. Quem tem que preencher o meu vazio é Cristo. E se Cristo está dominando a minha vida, como Pedro fala, santificai a Cristo no vosso coração, ou seja, Ele é o primeiro lugar na minha vida, as demais coisas, elas não são importantes para mim.
Se acontecer, João vai dizer, filhinhos, Tem um advogado, não né? pequeis. Mas se todavia alguém pecar, Jesus Cristo é o nosso advogado. Não vai, como é que você vai colocar aí? Não vai desesperar porque você pecou, não vai achar que perdeu a salvação porque pecou, mas também não vai abusar, né? Ah, não, vou ver no abuso, não leve a graça de Deus embora. Sim. E o grande argumento é a gente sair daqui, o objetivo da aula de hoje é justamente a gente compreender de que nós somos nova criatura. Nós temos um compromisso com uma nova forma de vida, não porque isso nos traz a salvação. A obra nenhuma pode se achegar a Deus, meus irmãos. Isso está muito claro na Bíblia. Mas o contrário também é problemático. Alguém que se apega, olha, eu fui eleito, eu fui predestinado, e agora eu posso, né, não amar o próximo, eu posso não seguir num objetivo de perfeição, como o pastor falou, porque isso é uma grave, uma trágica evidência de que talvez a salvação não floresceu, porque uma coisa germina na outra. Eu volto a pensar, eu tive vários diálogos, né, até discussões amigáveis com irmãos de outras linhas teológicas, né, que acreditam em perda de salvação, essas coisas. E, invariavelmente, ele não consegue compreender. Ele falava bem assim, mas, gente, como assim? Eu aceito a Jesus e Deus me deu a salvação, eu não perco mais, então fica fácil. Então é só sair pecando? A pessoa não consegue compreender que se você chegou a essa fé, a vontade de sair pecando não é algo típico de alguém que foi moldado pelo Evangelho. Ou seja, uma coisa puxa a outra. Uma alma que foi rendida e salva, essa alma floresce em boas obras. E Paulo parece dar 3 lembretes e 3 proposições aqui para que a gente possa relembrar e aprender a viver dessa forma. Não aprender a viver abusando da graça de Deus, mas também não aprender a viver de uma forma medrosa, de uma forma assim, meu Deus, pequei, será que eu vou perder a salvação? Que é o que nós vemos agora a partir do 6 até o 14. Vamos ler? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Essa é a primeira proposição que Paulo quer nos relembrar, meus irmãos. É necessário a gente saber que Cristo pagou o seu preço. É necessário saber desse grande evangelho, dessa grande mensagem. Saber de que os grilhões da morte já foram quebrados, as algemas que nos fazia viver uma vida de pecado, uma vida que buscava prazeres nessa vida, elas foram quebradas em Cristo Jesus. Alguém que tem plena consciência dessa grande mensagem é alguém que vai saber se portar na graça de Deus, se santificando cada vez mais para se chegar a esse Deus, não por barganha. A segunda proposição dele está no 11. Vamos seguir no 10 e a gente chega no 11. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, muito além de saber, que é o que nós vimos no versículo 7 e no 8, muito além de saber essa grande mensagem, é agir. É o que nós vemos agora no 11. Assim também vós considerai-vos mortos. Ou seja, você tem que demonstrar com a sua prática de que você morreu. É por isso que o crente não pode viver no pecado. Porque uma forma de você demonstrar que você foi salvo é você agindo
conforme a mensagem que você prega. Pregar é muito fácil, meus irmãos. Dizer que você é presbiteriano, dizer que você está na graça. Agora, as suas atitudes é o que vão evidenciar. Não vai comprar a vaga no céu, mas vai evidenciar essa graça que está mudando a sua vida. E a gente continua para a terceira proposição, que é justamente que os crentes devem oferecer a sua vida a Deus. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Meus irmãos, que maravilha é isso. Aqui uma versão, nova versão transformadora, 2 Coríntios 5,17, eu acho legal essa tradução, fala assim: logo, aquele que está em Cristo Jesus se tornou nova criação. A velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Eu gostei dessa tradução. A velha vida acabou. Sim. Uma nova vida teve início, é isso que ele está falando aí. E ele coloca até a respeito de criação, né? Interessante. Você nasceu de novo, é uma nova criação. É muito interessante. E, gente, meus irmãos, além de saber essa grande mensagem, além de agir, nós temos que nos oferecer as nossas vidas a Deus, que é o que nós lemos no 13 e no 14. Assim como os escravos tinham que oferecer os seus corpos, as suas vidas, o seu trabalho, o seu pensamento aos senhores. Gente, nós somos chamados para quebrar os grilhões do pecado, mas para que a gente tenha um novo Senhor na nossa vida. Porque vamos dizer, nós não fomos criados, meus irmãos, como seres autossuficientes. Nós somos insuficientes por natureza. E isso até mesmo antes do pecado. Se formos lembrar, Adão dependia de Deus. Adão tinha um relacionamento com Deus. Adão, para que ele conduzisse ali os trabalhos no Jardim do Éden, juntamente com a Eva, ele dependia do relacionamento com Deus. Quando o pecado entra no mundo, essa chave da insuficiência, ela é canalizada agora não para Deus, mas para todo tipo de imundícia, que é aquele eterno fosso que não tem fim. É aquela pessoa que ela acha que vai satisfazer, né, todos os seus desejos nas coisas dessa vida, mas parece que sempre está faltando algo a mais. Por quê? Porque nós não somos autossuficientes. Nós sempre dependemos de nos devotar e entregar os nossos corações a algo. E a proposta do Evangelho é que nós substituamos a nossa devoção ao pecado que um dia foi a nossa vida para a devoção e o senhorio de Cristo Jesus. Porque não se engane, meus irmãos, não nos enganemos, não existe vácuo no senhorio da nossa vida. Se Deus não está reinando no seu ser, algo está reinando. Se Deus não está tomando conta de todo o seu ser, você estará devotando o seu pensamento, as suas ações, os seus desejos ao pecado. Não existe um meio termo. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Se você não serve a Deus, você serve necessariamente a sua natureza pecaminosa e a Satanás. Por isso que Paulo demonstra que, muito além de saber dessa grande mensagem que Cristo morreu pelos seus pecados, por isso que você pode ter uma nova vida, você deve agir, ou seja, demonstrar, e você deve se entregar, de forma que agora Deus é que dá as cartas. Eu faço o que a Bíblia demonstra para a minha vida. Eu faço ao que o Espírito Santo me determina. Não é da minha forma, não é do meu jeito, é pela graça de Deus. Porque do meu jeito, eu relembro o que a lei
trouxe aos seres humanos. A vontade de fazer por onde para merecer uma graça, que só ressaltou o quanto os homens estão aquém de se achegar a Deus. É isso que Paulo fala no 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei. Lembra do argumento que Paulo traz da lei? Que se você viver pela lei, você não consegue cumprir a lei. Você não consegue fazer jus às exigências do Deus santo, puro e poderoso. Por isso que você precisa se achegar à graça. E se achegando à graça, você tem uma nova perspectiva de não fazer regrinhas para que Deus te aceite. Mas você sendo aceito por Deus, você passa a ter um relacionamento com Deus e naturalmente vai florescer em novas obras maravilhosas, como testemunho dessa salvação. É isso que Paulo tenta nos demonstrar. Se um dia nós nos devotamos às nossas formas de pensar, ao alcoolismo, a diversos vícios, a diversas coisas que prometia preencher os nossos vazios, hoje nós temos Cristo cumprindo a promessa de ser o Deus conosco, cumprindo todo o projeto de estruturar o nosso ser por dentro, de forma que essa nova vida tem que florescer em boas obras, de forma de uma alma que se entrega. Meus irmãos, indo para a penúltima metade, penúltimo ponto do nosso estudo, vai do 15 ao 18. O irmão que quiser ler, pode ler. Vamos fazer essa dinâmica. Opa! Meus irmãos, veja como às vezes é difícil pregar esse tipo de mensagem, né? Parece uma mensagem muito perigosa, né? Porque Paulo está tentando sempre se antever as pessoas que iriam deturpar essa mensagem. Como tem gente hoje deturpando a mensagem da graça, né? Certa vez eu vi na internet, poxa, é muito triste perceber que jovens estão caindo nessa mentira de Satanás mesmo, essa questão da hipergraça mesmo, aquela questão de, gente, a graça de Deus apaga todo mal, apaga todo tipo de pecado, e aí você percebe que nesse tipo de igreja, que prega só isso, você percebe que é a igreja que está recebendo LGBT, né, gay, é a igreja que está permitindo ali casais que não estão casados no civil ali e moram juntos, né? É um sistema de que, olha, se Deus perdoa e não é pelo que eu faço que eu se achego a Deus, então nós não precisamos nos amoldar. E Paulo, ele realmente está escaldado aqui, né? Porque é a segunda vez nesse capítulo que ele demonstra. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? É como se a pessoa que estivesse ouvindo Paulo falando sobre graça, falasse bem assim, mas para que serve lei então? Né? Paulo, então não vai virar uma anarquia isso aí? E aí Paulo ele continua no argumento, ele continua de que uma coisa depende da outra. Uma coisa leva a outra, mas uma coisa não justifica a outra. As obras não justificam a sua salvação, mas a sua salvação germina em boas obras. E aí Paulo novamente cita o sistema de escravidão, mas um sistema de escravidão agora muito interessante. Meus irmãos, para ser sucinto aqui, no Império Romano, a escravidão nessa época era um sistema quase judicial, era um sistema muito consolidado, onde que se um escravo se devotasse a um senhor, ele não podia servir outro senhor. Não tinha dupla jornada de trabalho. Não é igual o que nós temos hoje, trabalho, né? Que eu trabalho na polícia, mas
Se bem que eu não posso também não, mas às vezes uma pessoa trabalha num lugar e às vezes pega um outro serviço. O escravo não tinha essa hipótese. O escravo somente poderia ficar com o seu senhor, de forma que se você estivesse servindo um, você não estaria servindo o outro. E o que Paulo relembra é justamente esse: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos da obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Paulo está escancarando de que se você afirma estar sob o senhorio de Cristo Jesus, você tem que viver em conformidade. E olha só que palavrinha-chave que Paulo traz aqui, meus irmãos, no 17. Viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Existe uma forma que o Evangelho traz às nossas vidas. Nós precisamos nos achegar a esse Evangelho e sermos formatados por essa palavra. Porque corre o risco da gente estar buscando um Deus que nós criamos na nossa cabeça. Um Cristo que está personalizado da forma que eu imagino. Na verdade, a gente já chega à fé e se amolda a essa grande mensagem do Evangelho. A Bíblia não vai mudar pelas nossas conveniências, meus irmãos. Se o mundo cada vez mais está indo para o pecado, se o mundo cada vez mais está contrariando os princípios de Deus, porque às vezes não quer seguir os princípios de Deus e quer viver numa vida de pecado, nós não podemos ter essa desculpa para não nos amoldar ao Evangelho. Tem uma frase que minha mãe falava bastante: você não é todo mundo. E não é porque todo mundo faz. E não é porque a sociedade normalizou inúmeras podridões morais e pecaminosas de que nós não temos um caminho a seguir. É isso que Paulo fala aqui a respeito de ser formatado, a forma da palavra. Existe um Deus que te demonstrou um caminho a seguir e você se adequa a ele. Essa é a grande mensagem de alguém que se entrega a Deus e que se sujeita a todos os seus desígnios. E após a forma do Evangelho, nós passamos agora a viver como servos da justiça, né? E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Caminhando para o final, meus irmãos. Para nós que somos assim, mais antigos, né? Podemos dizer assim, ao ver a base do Evangelho, que é a coisa mais tradicional, a gente consegue viver esse mundo de uma forma assim, no tanto mais pequeno. Mas essa juventude hoje, que, como você acabou de colocar aí, tem pecado para tudo humanidade, para tudo. Não é pecado. Tudo pode, né? Tudo pode. É mais difícil. Porque você vê esse Camones, esse caso que a mulher descobriu que o cara estava traindo ela com outro homem. Quer dizer, separaram. E hoje o cara coloca as fotos deles expostas junto com um namorado, desse coisa. Então, para esse mundo, para essas pessoas, isso é normal. Normal. Pode. Você vê tantos jovens dentro das nossas igrejas, dentro das nossas igrejas tem isso. Nós só estamos, como diz assim, só estão um pouco escondidos, mas daqui a pouco eles se escancaram. E por quê? Porque não vivem este evangelho. Né? Eles estão mais voltados para assim, já que a lei permite, então eu vou viver assim. Né? Não espante nós liberar as drogas, entendeu? De alguém usar a Sim. Não, pode. Se pode, não é pecado. Então nós estamos nesse mundo. Pode engravidar fora do casamento? Pode. Não é pecado. Isso aconteceu, não é pecado. Então, o pecado hoje não tem cara de pecado. Então, para nós,
nós das gerações mais do século 100, dos séculos atrás, aí, nós não aceitamos isso, porque nós temos o nosso compromisso com Deus, nós temos mais forças para vencer essas coisas. Embora que estão querendo empurrar na goela da gente abaixo para a gente aceitar. Mas essa geração nova aceita isso com maior facilidade, sem se importar muito com o Evangelho, porque não estão vivendo o Evangelho. Sim. Até mesmo porque tem umas igrejas aí que é muito liberal. Que está pregando essa hipergraça que a gente falou, né? Aí é dificuldade de viver uma vida cristã. Sim. E glorifica o nome do Senhor. E é por isso que, bom, eu acredito que a gente já está no fim dos tempos. Eu acredito mesmo, acredito. Sim. Mas muitas vezes, essa pessoa não tem o criador, por exemplo, um pai e uma mãe, às vezes não tem uma educação religiosa também. E aí vem aquela vida. Não, se o mundo está permitindo, Tá valendo, né? E o maior erro nosso do século é o tal da internet. Você pega isso aqui desse celular, eu posso usar de várias formas. Sim. Mas a juventude de hoje, Terrível. para quê? Então, eu acredito de fato que nós estamos nos últimos tempos mesmo. A gente está perto da grande tribulação aí, porque parece uma degradação que está sem esperança, né? Mas é nossa função também, enquanto evangelho, acreditar que o evangelho vai moldar aqueles a que Cristo morreu na cruz, né? Então, se está esquisito essa juventude mais moderna, a gente tem que orar ainda mais para que Deus conserte e faça um avivamento, né, nesse pessoal. Povo, finalizando aqui a nossa aula, nós vamos agora para o argumento final de Paulo, do capítulo 6, que diz sobre uma proposição de como que a gente vai viver entregue a Deus. Vamos ler 19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Primeira coisa, Paulo está demonstrando aqui o argumento anterior que a gente tinha falado, né? Que a gente deve oferecer a nossa vida a Deus, porque oferecendo a vida a Deus, você não vai ter esse problema de tipo, deixa eu pecar mais para que a graça aumente. Não, se você está em Cristo, isso não faz sentido. Essa pergunta não faz sentido para um crente verdadeiro, né? E aí Paulo fala, o primeiro aspecto aqui, que é a gente viver na mesma intensidade da forma que nós vivemos no pecado um dia. Porque para pensar, às vezes a pessoa, ela era totalmente ativa na vida da imundícia. A pessoa, ela saía sexta-feira, né, à noite e só voltava domingo de manhã, muito doido de droga, de pura energia ali, mas ela tinha aquela vontade, aquela força. Aí o evangelho chega a essa pessoa se rende, aí na igreja às vezes essa pessoa não quer trabalhar. Compreende? Às vezes a gente tem uma dinâmica de tipo, no mundo a minha vida era outra dinâmica. Não, Deus te fez com a mesma personalidade. Na verdade, Deus só quer canalizar os seus esforços, a sua forma de pensar, o seu temperamento, agora de uma maneira santa, canalizada para Ele, canalizada de que dê honra e glória ao nome dEle. Mas nós precisamos ter esse senso de que a mesma intensidade de que eu usei o meu corpo para difamar Deus, agora eu tenho que ter toda a dedicação para honrar a Deus com o meu corpo, honrar a Deus com o meu pensamento. Quando Paulo fala corpo aqui, meus irmãos, é tudo, né? É o pensamento, é o desejo, é a forma, eu não consigo compreender pessoas, às vezes, que têm uma ambição de vida, de tipo, ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, mas essa pessoa ela não tem a mesma ambição para enxergar essa igreja cheia, entendeu? A pessoa ela quer clientes para a empresa dela, que ela tem uma fábrica.
ela tem uma lojinha. Então, ela vai lá, ela faz marketing, ela faz de tudo. Mas na igreja parece que é o seguinte, não, é a graça de Deus, né? Deus vai trazer. Não, meus irmãos. É tempo para a gente olhar e balizar o que nós temos na nossa vida cotidiana e canalizar essa mesma energia para o Evangelho, para as coisas de Deus, porque é assim que Deus nos chama, para que a gente possa ter a mesma dedicação e, infelizmente, a mesma dedicação que um dia nós canalizamos toda essa energia para o pecado, para a imundícia. Por isso que nós precisamos ser relembrados, meus irmãos. Se você passa 2 dias sem ler a Bíblia, precisa acender uma lâmpada vermelha, meus irmãos. Se passa um dia sem orar a Deus, é complicado, porque às vezes numa vida de pecado, você não deixava um dia de sem beber a porcaria do álcool, né? E às vezes a gente quer esquecer isso, quer se alimentar com coisas dessa vida, né? E aí Paulo continua evoluindo para a segunda proposição. O versículo 20 diz o seguinte: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Aqui Paulo apresenta uma exclusividade, que é tudo que a gente falou até agora, né? Se o pecado dominava a gente antes de Cristo, se o pecado era o nosso Senhor, nós tínhamos uma exclusividade para o pecado. Agora, a gente que está sob o senhorio de Cristo, nós precisamos ter uma exclusividade. Exclusividade é, de uma forma prática, colocar as coisas de Deus na frente das nossas coisas pessoais. Deus nos deu os nossos ministérios, né, o nosso trabalho, a nossa família, mas precisamos compreender um senso de urgência de que é ter uma vida com Deus. Será que a gente está deixando de evangelizar ou deixando de olhar as pessoas que estão precisando da nossa ajuda, porque a gente está tão no automático do nosso serviço diário, da nossa vida cotidiana, da nossa loucura do dia a dia? Nós precisamos ter esse senso de exclusividade. Eu vivo só para Deus. Eu não vivo para Deus e ao meu trabalho. Eu não vivo para Deus e à minha família. Não. Eu vivo para Deus. E claro, todas essas coisas vão sendo acrescentadas. Confiemos nessa mensagem. 21 diz a terceira proposição: naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Meus irmãos, a terceira proposição aqui de Paulo, de como viver dessa graça, é olhando o desastre que era a nossa vida sem Deus. Quando a gente olha a nossa vida antes do Evangelho, é uma vida que nos dá um desgosto, um pensamento assim, gente, quão mal eu fiz para determinadas pessoas, quão mal eu estava fazendo para minha esposa, quão mal eu estava fazendo para mim mesmo. Eu não posso voltar nunca mais para esse ambiente. Isso é viver graça, de você relembrar, mas relembrar com vergonha. Só um parêntese muito rápido aqui, meus irmãos. Eu fico feliz que a nossa igreja não tem muito esse costume, porque eu acho muito esquisito, às vezes, um culto de domingo numa igreja, a pessoa vem aqui e vai dar o testemunho dela. E aí ela pega o período todo do culto, falando que ela era um viciado, que ela matou os outros, que ela fez tudo de errado nesse mundo, mas agora eu aceitei Jesus. Gente, parece, eu sei que muitos irmãos desses são irmãos sinceros, ele não está fazendo por mal, mas a mensagem que às vezes passa é de olhar até com um certo preciosismo assim, né? De tipo, olha como é que eu fui o cara lá fora e que Deus me resgatou. É quase que canalizando para aquela questão assim, olha só como é que eu transformei a minha vida. Eu sei que muita gente foi resgatada por meio de testemunhos assim, mas eu penso que não é o ideal, sabe por quê? Porque é o Paulo que está falando aqui, que nós não devemos olhar a nossa vida pregressa como sinônimo nem de exemplo, mas é um sinônimo de desgosto. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Então,
que a gente olhe para o nosso passado, para os nossos pecados, com tristeza no nosso coração, para que a gente relembre da gravidade do que é o pecado. Pecado não é só uma coisinha. Pecado é uma ofensa com o Senhor, Criador dos céus e da terra. É por isso que em ambientes assim, nós temos que olhar e olhar com o sentido assim, aquele lá foi eu e nunca mais eu volto para aquilo. Nunca mais eu volto para aquilo. E também passar uma segunda mensagem, que ela também é importante. Por que eu não gosto muito desse tipo de perfil, né? A pessoa vir, dar um testemunho e falar o quanto ela era ruim, porque parece que aquele menino que nasceu na igreja, que nunca fez nada de errado, ele não teve uma carreira, né, na fé tão importante. E na verdade não, Paulo está invertendo essa lógica. Existe mérito sim em ter nascido num ambiente iluminado pelos princípios de Deus. É claro que a descendência, a gente já viu isso no capítulo anterior, que não dá salvação, os nossos filhos precisam se render a Cristo. No entanto, nós temos que valorizar também a nossa educação cristã que nós damos para os nossos filhos, para a nossa EBD, porque o pecado, eu volto a dizer, tem que ser um tipo de vergonha, para a gente olhar e não voltar mais. E o argumento final de Paulo, no 22 e no 23, é que agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Meus irmãos, vamos ler o 22 e o 23 todos juntos, para a gente finalizar a nossa aula. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é o resumo de tudo que nós falamos. O salário do pecado é a morte, sabe por quê? Salário é o que você merece. A morte é o salário, é o que nós merecíamos por ter ofendido a Deus, por ter vivido longe dos caminhos de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é o dom, é o que Ele nos deu sem mérito nenhum. Mas para o quê? Para que a gente tenha uma nova vida nele, para a glória dele, porque agora, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O que veio primeiro aqui, meus irmãos? Está claro, a salvação vem primeiro, depois você frutifica, porque o que inverter dessa lógica vai dar problema, você vai se frustrar, e a vida que nós devemos ter com Deus é essa vida confiante de um relacionamento de um Deus que encarnou, e mesmo diante das nossas falhas, escolheu não só nos salvar, mas caminhar junto conosco todos os dias da nossa vida, para a glória dele, nos conduzindo para a vida eterna. Senhor Deus, de graça e misericórdia, seja glorificado e santificado o seu nome todos os dias na nossa vida, porque pelas nossas forças e dos nossos méritos a gente não vai conseguir. E, ó Deus, diante dessa graça, que nós tenhamos o temor de Deus, de não nos apegar a essa grande mensagem de perdão de pecados, como uma desculpa esfarrapada para pecar mais, mas que nós possamos ter o temor e a força e o amor e o relacionamento com Deus de compreender de que, Deus, muito obrigado por ter me tirado do charco de lodo e ter me dado uma nova vida, uma nova criação, uma nova criatura, Deus. Uma criatura agora que não é mais escravo do pecado, não é uma criatura agora que deseja as coisas do mundo, porque isso não faz sentido mais. Eu não posso mais voltar para aquilo que me algemava. Agora eu sou livre em Cristo Jesus, e glória a Deus por isso, a Deus. Eu glorifico a Deus por cada irmão que está aqui, na nossa EBD, porque eu sei que é essa graça que germinou no coração deles, que não veio deles, mas que eles frutificam cada dia mais, santificando, se achegando mais perto de Deus, compreendendo a palavra de Deus. E, ó Deus, recebe, ó Deus, esse período, esse estudo, né? Faça com que o nosso coração receba essa mensagem de coração aberto, que a gente possa entender essa grande mensagem. É o que te glorificamos e pedimos em nome de Jesus. Amém.
Pastor, você tem algum recado? Tudo bem? Meus irmãos, o nosso culto, o nosso EBD está encerrado. Mais tarde, culto à noite, vai ser uma benção.